Jonas o chamado, nós vamos ver isso hoje. Vamos ler então Jonas capítulo 1, verso 1, 2 e 3 na NVI, mas você acompanhe na sua versão, seja a NVI ou a outra versão que você tem aí. Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Olha só, para fugir do Senhor. Até aí, mantenha aberto. O texto nos dá conta, meus irmãos, que a palavra veio a Jonas, filho de Amitai. É um primeiro detalhe que nós devemos destacar aqui. A grande discussão teológica é quem é esse Jonas, filho de Amitai, não Amitai, não é Amitai. No Antigo Testamento era comum usar essa forma de apresentação, que não é comum nos nossos dias. Às vezes as pessoas são apresentadas, esse é filho do advogado tal, do juiz, do jogador de futebol. Então, as pessoas são apresentadas hoje, diferentemente do contexto do Antigo Testamento, em relação à posição social. No Antigo Testamento é interessante porque elas são apresentadas dentro do ambiente relacional. Filho de quem? Então, o texto diz, Jonas, filho de Amitai. A ideia é que a pessoa pertence a uma linhagem que é muito importante no Antigo Testamento. Filho de quem? E às vezes a figura é importante, e quando há esse destaque para mostrar, talvez a família tenha algum destaque, isso é importante. Então, nós somos apresentados dentro daquilo que nós temos, posição social. Na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, é quem a pessoa pertence, por isso filho de alguém. É interessante essa designação aqui. Outra coisa, que Jonas, o nome Jonas significa pomba. É interessante, não é? O nome Jonas significa pomba. Esse Jonas aí, ele está relacionado ao reino do norte. Nós vimos que no Antigo Testamento há um momento dentro da monarquia israelita clássica, né, que nós temos o rei Saul, Davi e Salomão. Após Salomão há uma divisão no reino do norte, 10 tribos do norte, reino do sul, 2 tribos, reino do sul. O livro então, ele tem uma característica, embora ele seja um livro profético, o livro de Jonas é um livro profético, mas é uma narrativa, ele é classificado como uma narrativa, não um livro onde o profeta está falando, os oráculos do profeta, como nós vemos em outros profetas. O texto é uma narrativa, ele tem essa característica apenas no capítulo 2, que há uma diferenciação. O capítulo 2 ele se apresenta como um salmo, mas num todo ele é classificado como uma narrativa, a literatura do livro. Então, a gente volta a discutir sobre o autor, ou sobre o autor não, sobre o livro, porque o autor também nós não sabemos quem foi. Jonas, filho de Amitai, há uma única referência na Bíblia sobre Jonas, filho de Amitai, que está ligada você está vendo ali, ao rei Jeroboão II. Nós temos o Jeroboão I e depois esse chamado de Jeroboão II. Nesse texto que aparece ali, nesse quadro aparece a classificação, nós temos alguns detalhes falando sobre um Jonas, que nós vamos ler agora, segundo Reis 14, 23 a 25. A única menção no Antigo Testamento. Diz o texto bíblico assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. O livro de Reis faz essa menção sempre, a separação de quem estava reinando do reino do norte, quem estava reinando no reino do sul. Nós estudamos o livro de Jeremias, ele é profeta do reino do sul. Aqui, o ambiente, o contexto, aparentemente, nos leva a pensar que é o reino do norte. Vamos ver isso aqui. Então, o texto diz
que tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Então, Jeroboão II teve um reinado longo de 41 anos, como você viu no quadro anterior. Verso 24 diz: ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Emate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Então, se nós considerarmos que o Jonas do livro de Jonas é esse Jonas aqui, a gente pode dizer que Jonas, o profeta, exerceu seu ministério no tempo de Jeroboão II, onde, olha só que interessante, é um momento de prosperidade da nação de Israel, mas ao mesmo tempo de declínio espiritual. Veja bem que às vezes as coisas não estão juntas. Você pode ter prosperidade em sua vida e você pode ter declínio espiritual, isso é importante. Jeroboão II teve um reinado muito próspero, mas ele teve, o texto diz, como é clássico entre os reis desobedientes, ele fez o que o Senhor reprova, mas ele restabeleceu as fronteiras de Israel, porque Israel era sempre atacado, sobretudo atacado pelos assírios, e ele conseguiu tomar aquilo que havia sido perdido. E nós sabemos que ele prosperou muito, o reinado dele prosperou, mas ele estava levando o reino do norte, a uma tragédia em termos espirituais. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Uma outra coisa que a gente precisa ver aqui, que tem dois profetas que profetizam para Nínive no Antigo Testamento. Há uma diferença, então, entre o profeta Jonas, aqui no livro de Jonas, e o profeta Naum, que é um livro também muito pequeno. Tanto o profeta Naum como o profeta Jonas, eles estão dentro de um único livro do Antigo Testamento. Percebam bem, único livro. Porque na tradição hebraica, o livro dos 12, daqueles últimos profetas, os 12 profetas menores, era um único livro. Então, tanto Jonas como Naum, eles pertencem eles estão colocados no livro dos 12, os 12 profetas. Mas como a gente pode ver, meus irmãos, Jonas é convocado para trazer salvação aos assírios, ao povo de Nínive. E Naum, se você já teve a oportunidade de ler, ele traz condenação. Então nós temos em Naum 1:2 o termo forte: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível. Ele vai falando Naum 1:2. Naum 2:1, só para a gente pegar leve, ele diz: o destruidor avança contra você, Nínive. Era uma nação poderosa, com poder bélico militar muito grande, conhecida pela sua atrocidade, matava as pessoas, acorrentava, fazia muitas maldades. E Naum vai dizer em 3:1 também: ai da cidade sanguinária por isso, repleta de fraudes, cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas, porque a Assíria, Nínive, tinha essa fama, não é? Uma fama muito terrível de maldade, de destruição. É interessante que a Assíria, em 722, vai invadir definitivamente o Reino do Norte, vai destruir o Reino do Norte. Quando nós olhamos, então percebemos que a ênfase de Jonas, segundo o que nós vemos no texto, é trazer salvação para Nínive, e para Naum trazer destruição. São dois momentos distintos. Os teólogos têm discutido sobre o livro de Jonas, se ele é um livro real, se ele é uma parábola, o que Jonas é afinal. E muitas pessoas têm discutido isso. Para mim, humildemente falando, como estudioso da Bíblia, não faz muita diferença em termos finais, porque Jesus contou muitas parábolas. Mas a indicação da maioria dos teólogos é encararem o livro de Jonas como um livro histórico, como algo que tem acontecido mesmo. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus cita o livro de Jonas como uma história real. Então é sempre importante a gente fazer a ponte
da revelação de Deus, que é gradativa, que tudo está encaminhando para Jesus, lei, profetas e escritos, a Bíblia hebraica, que é dividida assim. Jesus disse que tudo apontava para ele, e Jesus faz uma menção importante no seu ministério em Mateus 12, 39 a 41, olha só o que Jesus disse, rapidamente: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Os judeus pediam um sinal. É interessante isso. Você tem que se ligar no movimento do Novo Testamento da Bíblia, você percebe umas coisas interessantes. Lembra que Paulo falou assim: os judeus pedem sinal, e os gregos sabedoria. Nós anunciamos o Cristo ressurreto. Ele faz essa colocação lá, escrevendo a igreja de Corinto, no início da primeira carta aos Coríntios. Então ele diz: a geração adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Olha só: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só que interessante, Jesus toma essa figura de Jonas no grande peixe, 3 dias e 3 noites, e traz para ele, que ficará 3 dias e 3 noites, e ressuscitará 3 dias e 3 noites. E ele diz: os homens de Nínive, olha só, se levantarão no juízo, ao momento de juízo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Então Jesus está falando da geração dele, nós podemos ampliar nossa geração também. E a condenarão. Olha só. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Que Jesus estava falando: olha, o povo de Nínive, ruim, perverso, destruidor, distante de Deus, se converteu com a mensagem de Jonas. E tem alguém aqui que é maior do que Jonas, e não está acontecendo esse movimento de quebrantamento. Por isso, em Lucas 11, 30, Jesus disse: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. Então é importante nós encararmos o texto bíblico, entendendo que Jesus olha para esse texto como uma história real, aplica ele mesmo, fala da sua morte, da sua ressurreição, é o que nós percebemos aqui. A cidade de Nínive, ela é mencionada no verso 2 de uma forma muito clara. O texto diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É importante que no livro todo o termo grande tem um significado, e aqui ele diz grande cidade, como nós temos grande temporal, como nós temos grande peixe, como nós temos grande tristeza. Tem no livro de Jonas algumas expressões interessantes. Então os termos não estão ali aleatoriamente, né? Vai depressa à grande cidade e pregue, porque a sua maldade subiu. A NVI diz: a sua maldade subiu até a minha presença. A NVT diz: pois vi como o seu povo é perverso. Deus, a maldade subiu, não é? Então, o texto bíblico mostra que Deus não só viu o quadro espiritual da cidade de Nínive, como se importou com aquele quadro de maldade. Porque muitas vezes a gente olha para uma cidade, para um país ou para o nosso próprio contexto e a gente rechaça. Deus olha, vê, se incomoda e pede Jonas para pregar para essa cidade cruel, essa nação que era inimiga do povo de Deus. Então pense a cabecinha de Jonas. Deus está me mandando pregar para esse pessoal que mata, que destrói, que invade as nossas fronteiras. Então Deus estava mandando Jonas cumprir uma missão no meio do inimigo, ou entre inimigos. Por isso que a gente começa a entender as reações que ele tem. Como eu falei, a Síria invadiu Israel em 722, o Reino do Norte. Acabou com a sua cultura das 10 tribos. Nós estudamos aqui recentemente o livro de Jeremias, e a Babilônia tinha um estilo de invasão, de levar os cativos, quem sobrava, ou tirar pessoas especiais. Conseguia identificar naquela nação que foi invadida pessoas especiais, trazia para servir na sua terra.
O resto acabava com tudo. A Assíria era diferente. Ela mantinha, na maioria das vezes, o povo na terra, mas trazia outras pessoas, outras nações para misturar. E misturando, ela acabava com a tradição daquele povo. E ele acabava com o processo histórico daquele povo. E assim os assírios fizeram com o povo de Israel. Por isso que no Novo Testamento, por isso que você tem que se ligar na Bíblia, né, para entender, que é muito bacana. Quando Jesus está no seu ministério, que passa por Samaria, os samaritanos tinham um bloqueio. Os judeus tinham um bloqueio com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos meio judeus. Por quê? Por causa da invasão assíria de 722 a.C. Por quê? Os samaritanos se tornaram o povo que no tempo de Jesus tinha as suas características por causa daquela invasão de 722. Então aquela nação, aquelas 10 tribos de Israel, Reino do Norte, foi invadida, foi destruída, outros povos entraram ali de forma estratégica e misturaram o povo de Deus. Por isso que no tempo de Jesus eles não reconhecem os samaritanos como um povo puro. Olha só, um fato de séculos, mas realmente houve ali um processo que complicou a região. Os samaritanos era aquela religião do Antigo Testamento onde ficavam as 10 tribos de Israel. Esse é um fato histórico, nós devemos entender por que os judeus tinham uma certa antipatia com os samaritanos e por que as pessoas estranharam Jesus conversando com uma mulher samaritana, porque não tinha muito contato, ok? É interessante percebermos então, meus irmãos, que a cidade de Nínive era uma cidade pecaminosa, não é? A gente pode usar hoje qualquer exemplo de uma grande cidade afastada de Deus, com a sua rotina de vida. O pastor Lécio Dornas, não é? Ele escreveu um livro falando sobre o livro de Jonas e ele diz algo interessante sobre Nínive. Ele diz assim, olha só, acompanha ali. Nínive tem sido um protótipo, um exemplo de uma nação, de uma comunidade, de uma vida em pecado. Tem esse fator espiritual, fora o bélico, não é? Naquela oportunidade. Quando o homem peca, a sua malícia, a sua transgressão chega até a presença de Deus. É inútil qualquer pessoa imaginar que pode levar uma vida deliberadamente de pecado sem que o seu erro chegue até onde Deus está. E é interessante mesmo isso, porque Deus é soberano. E Ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê tudo, Ele é o soberano. Está sobre tudo e todos, que a Bíblia diz. Por isso, meus irmãos, o texto diz que Deus manda Jonas pregar naquela cidade, porque a maldade daquela cidade tinha chegado à presença dele. Mas Deus não quis destruir aquela cidade, queria que Jonas fosse lá levar uma mensagem de transformação. Por isso que ele tem uma inquietação, ele olha para aquela cidade, uma cidade inimiga, um povo inimigo, um povo cruel, um povo no estado pecaminoso, e ele tem algumas dificuldades para cumprir essa missão. A população de Nínive é indicada no capítulo 4, verso 11, olha só. Contudo, Nínive tinha mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Lá a gente vai ver que é a crise de Jonas com Deus, da sua misericórdia dispensada a Nínive. Será que Nínive tinha realmente 120 mil pessoas? Alguns estudiosos dizem que, como ele diz que tinha 120 mil pessoas que não sabem distinguir, ele estava se referindo a crianças, que a gente podia dizer que Nínive pudesse ter ali 600 mil pessoas a 1 milhão de pessoas, uma cidade bem maior. Ele estava se referindo apenas às crianças. Mas mesmo que fosse só esse número, já era um número naquela época, para uma cidade muito grande, 120 mil pessoas é o detalhe do texto bíblico. Por isso, a expressão grande cidade de Nínive não está mostrando só aquela cidade murada, porque antigamente você ficar dentro da cidade era proteção, quem estava fora dos muros estavam vulneráveis, né? Mas a expressão quer dizer toda a região de Nínive, que vai pegar uma cidade muito maior, então nós teríamos mais pessoas ali. Nós chegamos ao verso 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, ele mandou ir nessa cidade pregar.
Ele fugiu, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Veja esse mapa para você ver o tamanho da desobediência. Está vendo lá? A setinha pequena é Nínive, a seta maior é Tarsis. Olhe só na cabeça dele o que ele vai fazer. É legal a gente ver isso, para a gente ver o tamanho da desobediência e o que Deus pediu para Jonas fazer. A distância, talvez cerca de 800 quilômetros, ali é a Espanha. Se fosse a Espanha hoje, Tarsis é a região da Espanha hoje. Ele teria que viajar mais de 3.500 quilômetros, muito mais. E ele disse, o texto bíblico diz que ele saiu, embarcou para fugir do Senhor. Será que dá para fugir do Senhor? O que a gente logo percebe que é uma ilusão. Eu conheço pessoas que vivem no Brasil com problema, vão para os Estados Unidos, e elas vão com os problemas para os Estados Unidos. O casal tem problema aqui, vamos mudar, querida, vamos para outro lugar, e viaja para o Japão. E ela vai levar os problemas familiares para o Japão. A geografia não faz diferença nenhuma, mas biblicamente falando, na cabeça de Jonas, Deus atuaria ali, ele fugindo, estaria fora da voz de Deus, que daqui a pouco a gente vai ver como é que isso acontece na prática da vida espiritual. Mas o Salmo 139:7 já nos responde. Ele diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Será que tem um lugar que eu posso escapar? Para onde poderia fugir da tua presença? Dá para fugir? O texto já disse que não. O Salmo 139 diz que não. Se eu subir, se eu descer. Quer dizer, nós estamos diante de Deus. Todo ser humano está diante de Deus. Você está diante de Deus, né? Porque as pessoas têm as vidas secretas, né? Acho que tinha uma novela que tinha esse nome, né? Essas novelas abençoadas que tem aí, vidas secretas. Eu acho que era isso. Me ocorreu agora. Às vezes as pessoas querem viver as suas vidas secretas, e elas vivem uma realidade para a sua própria família, e no secreto tem outra postura. Para a igreja ela tem uma postura, e ela pensa que ela dá para enganar todo mundo mesmo, mas diante de Deus não dá, porque Deus vê tudo. Amém, irmãos? Deus vê tudo. Para onde fugiria do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Para Deus não tem vida secreta, não tem ação secreta escondida. Então diz o texto que Jonas desceu e foi para outra direção, como você viu ali no quadro, não é? Alguns estudiosos dizem que o livro de Jonas é uma provocação, que o livro de Jonas seria uma ironia, porque o profeta, levantado por Deus para pregar, ele fica incomodado quando Deus diz para ele ir para uma certa direção. Então a gente já vê aqui algumas coisas estranhas, não é? Então o Jonas parece que tinha um ódio pelos ninivitas, os assírios, por conta de tudo que realmente acontecia ali. Mas é para aquele povo que Deus pede Jonas, envia Jonas para pregar. E aí, meus irmãos, a gente tem um resumo do livro todo. Esse esquema aí, a gente pode encontrar vários esquemas ou fazer o nosso próprio esquema. Eu achei interessante esse: Jonas no mar, o chamado inicial de Jonas, Jonas e os marinheiros, a gratidão de Jonas por seu livramento, Jonas em Nínive, o segundo chamado de Jonas, capítulo 3, Jonas e os ninivitas, a ira de Jonas com o livramento de Nínive. Olha a ironia aí. Se Deus salvou, é como você pregasse num lugar pecador, e um avivamento, quebrantamento, o povo se arrependendo, e você ficar assim chateado com Deus. Olha só, eu preguei, esse pessoal se converteu, e ficasse chateado. E isso aconteceu. Como é que um profeta de Deus tem esse estranhamento às avessas? É estranho isso, não é, meus irmãos? Então o livro vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Então o livro também vai revelar para a gente que Deus tem o controle de tudo. Ele age sobre os animais, sobre as circunstâncias ali no navio, ele tem o controle de tudo. E nós temos então uma ideia central aí, o W.W. Sloan, ele traz uma ideia central do livro. O tema central é que Deus está interessado em todas as pessoas, olha só, de qualquer nacionalidade ou raça, e espera que aqueles que o conheçam se dediquem a compartilhar esse conhecimento.
Isso é interessante do livro. Nós temos 3 lições aqui nesse capítulo 1, de 1 a 3. Primeira lição: esteja atento ao que Deus está falando. Esteja atento à voz de Deus, atento à voz de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas. Nós vimos muitas vezes em outros profetas eles falando em nome do Senhor. Aqui é diferente. Deus fala com o profeta. A palavra do Senhor veio a Jonas. Meus irmãos, Deus sempre está falando conosco. A questão é se nós estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Eu tenho percebido que essa geração de crentes tem sido uma geração com problemas nessa área, de ouvir a voz de Deus. Eu ouvi tudo, mas ouvir a voz de Deus. E aí quando a gente fala em ouvir a voz de Deus, reconhecendo que a palavra de Deus revelada é a palavra de Deus, a gente tem que perguntar: eu estou disposto, estou interessado em ouvir a voz de Deus, a revelação de Deus mesmo? Ou para mim é uma coisa que eu escuto quando eu quero? Jonas, o profeta, está recebendo uma palavra direta de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas. Então, o maior desafio, e nós estamos nessa geração, é a sua geração, é a minha geração, o maior desafio sempre é ouvir o que Deus está falando. Para onde nós devemos caminhar? Qual é o próximo passo? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nada pode estar acima da palavra de Deus. Então esteja atento e atenta ao que Deus está falando com você. O que Deus está falando com você nesses dias? Deus está falando com você. Você está tendo a percepção da voz de Deus? Então o maior desafio dos filhos de Deus é não se perder diante de tantas vozes que são erguidas nesse tempo. Muitas vozes estão sendo erguidas, mas nós temos que ficar com a voz de Deus. Ela vai nortear toda a nossa vida, todo o nosso ministério, toda a nossa família. E num momento aqui, Jonas tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, ou pelo menos para tomar decisões a partir daquilo que Deus está falando. A palavra do Senhor veio a Jonas, amém? Esteja atento. Segundo, entenda o diagnóstico trazido por Deus. Deus não vê tudo? Deus não sabia os adversários do povo de Israel? Deus não tinha o controle de tudo? Que tem gente que Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle de tudo. Deus está levando, grave isso, Deus está levando a história dos homens para o fim que Ele quer. É isso que a gente tem que crer, porque a palavra de Deus diz isso. E qual o diagnóstico? Verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A NAA diz: levante-se, quer dizer, a ideia de se aprontar. Aí a NVT diz: apronte-se mesmo. A melhor tradução até, quer dizer, você se apronte para pregar a cidade, porque essa cidade está em pecado. Então Deus estava preocupado com uma cidade pecadora. E eu posso dizer, a partir do exemplo de Jonas o profeta, em Israel, muita gente, o povo em si não estava interessado na situação espiritual de Nínive, mas Deus estava. Para você viver em sintonia com Deus, você tem que estar interessado nas coisas que Deus está interessado. Às vezes nós estamos interessados ou nos envolvemos com coisas que Deus não se interessa. E aí a gente pode fazer uma confusão em nossa vida, mas o diagnóstico foi feito por Deus. Daí, meus irmãos, essa palavra, esse diagnóstico, revela algumas coisas que eu queria destacar aqui. Primeira, o diagnóstico trazido por Deus revela uma urgência. Qual era a urgência? A mensagem de salvação precisa ser proclamada. Eu tenho que proclamar a mensagem de salvação. Nós temos isso. Nós somos a igreja, e há uma urgência hoje, nós precisamos pregar a mensagem de salvação. A mensagem de salvação precisa ser proclamada. Não importa a cultura, não importa a nação, não importa o estilo de vida das pessoas, há uma urgência. E Deus disse: Jonas, a maldade daquele povo me subiu, eu estou vendo a situação espiritual, vá pregar a mensagem. Segundo, o diagnóstico trazido por Deus também revela um desafio. O preconceito precisa ser vencido. Jonas e a nação de Israel tinham um preconceito com os ninivitas, com os assírios, com o povo de Nínive. Pregar para esse povo, você já viu alguém assim? Esse povo nesse estado,
nessa cultura de vida, ou pregar, não é? Hoje na cultura do ódio, né? Os cristãos estão cheios de ódios, né? Tem que aprender com Jesus, tem que voltar tudo, tem que rebobinar a fita, né? Uma expressão que eu gosto de usar, para a gente rever a nossa missão, que é uma missão de amor entre pecadores, porque a missão de Jesus é uma missão de amor entre pecadores. Mas Jonas diz, não, vamos pregar para Nínive, essa cidade que mata as pessoas, que corta os seus corpos, que pendura as pessoas. Vou pregar para esse pessoal aí. Mas Jonas tinha que vencer aquele preconceito, porque Deus disse que eu quero que você vá pregar é para esse povo, que a maldade subiu, que eu posso contemplar aqui, porque eu vejo tudo, mas eles precisam ouvir a mensagem. Se há um livro que trata da evangelização, o livro principal no Antigo Testamento é o livro de Jonas. Nós terminamos a campanha de missões recentemente. Então o diagnóstico trazido por Deus, meus irmãos, revela esse desafio. Nós hoje precisamos vencer muitos preconceitos também, porque a gente acha que a pessoa não é digna de ouvir o evangelho, a gente não pode chegar perto porque a pessoa vai contaminar a gente. Que evangelho é esse? Nós temos que demonstrar o amor de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou até mim. Vai pregar, Jonas. Então nós devemos aprender essa grande lição, vencer qualquer tipo de preconceito para anunciar o evangelho. A igreja tem feito isso de um modo geral, pregando em tantos lugares, projetos, e o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus conversou com a mulher samaritana, o pessoal impuro chega perto, os discípulos estranharam. Jesus está falando ali. Jesus tocava no leproso não podia tocar, na tradição judaica não podia, você ia se contaminar. Jesus tocou. Jesus conversou com a mulher adúltera, vou conversar com uma mulher adúltera, dá atenção, deu atenção, disse, ó, se os teus acusadores foram embora, porque todo mundo é pecador, mas vai e não peques mais, deixou a mensagem. Então note bem que Jesus é o nosso exemplo daquele que revela o amor de Deus sem preconceito. Não é para dizer para a pessoa, você pode continuar assim na sua vida de pecado. Não, olha, eu tenho algo para te falar, da parte de Deus. A proposta do Evangelho é uma vida de abundante, onde você vai sair desse quadro, vai experimentar uma coisa que você nunca experimentou, porque o Evangelho é isso, né? Mas eu tenho que vencer o preconceito, e Jonas precisava. Naquele momento, meus irmãos, olha só, ele não estava alinhado com o amor de Deus. Como profeta de Deus, ele não estava alinhado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Jonas é aquele que estranha a misericórdia de Deus diante do perdido. Por isso nós devemos pensar seriamente nisso. O terceiro e último desafio: responda com obediência ao comissionamento realizado por Deus. Verso 3 diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Dá para fugir da presença de Deus? Porque o texto quer mostrar esse detalhe, essa fraqueza do pensamento dele. Jonas fugiu da presença do Senhor. Dá para fugir da presença do Senhor? Dirigindo para Tarso, desceu. Aqui, meus irmãos, Jonas fugiu da presença, ou Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Você está se aprontando, indo para a direção contrária, fica ligado aí, no movimento você está errado. Agora, no verso 3, aparece 2 vezes a palavra fugir. O texto está ali cortado, na sua Bíblia você vê, Jonas fugiu da presença do Senhor e no final diz, embarcou para Tarsis, aquela distância toda, pelo menos era o desejo primeiro, não aconteceu, para fugir do Senhor. Eu vou fugir do Senhor. E aí, meus irmãos, é interessante que às vezes as pessoas, elas vão criando uma visão espiritual que não está adequada, uma visão espiritual equivocada. Por isso eu quero ainda aqui trazer algumas coisas para vocês. Uma visão espiritual equivocada pode fazer uma pessoa pensar que pode fugir do comissionamento realizado por Deus. Tem gente fugindo do desafio que Deus colocou para ele e para ela, achando que dá para fugir do comissionamento trazido por Deus. Desceu, pagou a passagem, embarcou para outro lugar. Tem gente fazendo isso hoje. Deus convocou há muito tempo essa pessoa para uma grande tarefa e ela está fugindo. Como que pudesse fugir? Deus vai estar sempre falando com essa pessoa, olha, não é isso que eu quero. Ele tomou uma decisão, ele se aprontou, mas foi na direção errada. Isso aqui fica muito claro, né? A partir da voz do Senhor, para onde eu estou me movendo? Porque Jonas ouviu inicialmente,
mas partiu em outra direção, porque ele não estava alinhado com o pensamento divino. O pensamento divino é para pregar para uma cidade, num caos espiritual, e ele falou assim: olha, eu conheço essa cidade, eu vou para outro lugar. Por isso que é uma visão espiritual equivocada. Segundo, uma visão espiritual equivocada pode fazer uma pessoa pensar que determinados lugares estão fora da jurisdição de Deus. Porque era muito claro no meio de Israel que Deus operava ali. Na mente de muita gente, saindo daquele lugar, daquela geografia, Deus não alcançaria. E assim ele estava livre do comissionamento. E a gente percebe, meus irmãos, na Bíblia toda, que não dá, porque Deus governa sobre tudo e todos. Então, não existe um lugar fora da jurisdição divina, fora da ação divina, do controle divino. Não tem nenhum lugar no mundo, nenhum lugar, nem naqueles lugares onde Deus não pode ser mencionado. Não há lugar onde a ação de Deus não possa se manifestar. Mas na cabeça de Jonas, ele achava que saindo, pegando um barco para outro lugar, ele estaria fora da ação divina, fora do poder de Deus, fora da atuação de Deus. É como ele dissesse assim: Deus está limitado, circunscrito a um lugar, a uma nação, na minha igreja. Tem gente que pensa que a igreja dele, Deus está ali, Deus não está em lugar nenhum mais. Na visão religiosa, eu venho domingo para a igreja, mas de segunda ninguém me segura. Deus não se importa com o meu trabalho, com a minha faculdade, com a minha sala de aula. Deus está lá na igreja domingo. É uma visão religiosa, totalmente equivocada, não daquele que serve a Deus, mas na cabeça dele era isso. Eu estou fora da jurisdição, eu estou fora da ação divina, do poder divino, e isso é uma visão espiritual equivocada. A gente aprende aqui. Terceiro e último, a visão espiritual equivocada pode fazer uma pessoa também pensar que circunstâncias favoráveis indicam sempre a vontade de Deus. Olha só que interessante. Circunstâncias favoráveis. Porque às vezes a gente ora assim: Deus abençoe, se tudo abrir as portas é porque o Senhor está mesmo naquilo ali. Nem sempre. Olha só o que acontece. Jonas é convocado por Deus, estava bem de saúde. O cara foi logo para Jope pegar a primeira embarcação. A embarcação estava lá, tinha vaga para ele ir. Beleza. Quanto que é a passagem? Tenho dinheiro para pagar. Posso fazer essa viagem? Tenho dinheiro para pagar? Tudo facilitou para Jonas. Não tinha nada, não tinha nenhum entrave a não ser a voz de Deus. Olha só, em relação a ele fugir. Tinha dinheiro, tinha saúde, a oportunidade, o barco estava ali, foi recebido bem. Porque o texto diz lá na frente, nós vamos ver semana que vem, que ele chegou a dormir no lugar, um lugar razoavelmente adequado para ele fazer uma viagem, tinha um cantinho para ele lá. Estava tudo indicando que estava tudo bem. Por isso, meus irmãos, uma visão espiritual equivocada pode fazer você pensar que circunstâncias favoráveis indicam sempre a vontade de Deus. Nem sempre as circunstâncias, o que está acontecendo de favorável está indicando a vontade de Deus. Que isso é a vontade de Deus, porque o texto está mostrando que isso não era a vontade de Deus. Ele tinha dinheiro, não era a vontade de Deus, não era para pegar aquele barco para ir para outro lugar, não era a vontade de Deus. Deus não queria que ele fizesse aquilo. Tinha disposição, tinha saúde, mas não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso nós devemos botar nossa barba de molho. Amém? Olha só, o Warren Wiersbe, falando desse texto, ele disse: a desobediência sempre leva ao declínio. Todavia, observe que com frequência as coisas parecem trabalhar a favor do crente desobediente, pois o navio estava esperando por ele, ele tinha o dinheiro para comprar a passagem, ele estava tão em paz que conseguiu até dormir em meio à tempestade. A gente vai ver na semana que vem que Deus falou assim: Jonas, eu sou o rei do universo, e Deus vai se manifestar lá no meio daquela viagem. Olha só, então nós devemos estar atentos se nós estamos respondendo ao chamado divino, porque o caminho da desobediência sempre é muito mais caro, e às vezes as pessoas querem pegar o caminho da desobediência mesmo sendo mais caro, e elas vão embarcar numa situação difícil, como nós vimos, e nós vamos colocar pessoas em suas situações difíceis, porque Jonas colocou aqueles marinheiros numa situação difícil, mas Deus teve piedade deles também.
Então Deus deseja usar os seus filhos, meus irmãos, na proclamação da sua mensagem. Deus deseja usar a sua vida. Então jamais se esquive daquilo que Deus, da convocação feita por Deus. Como você está fazendo, como você está respondendo, ou o seu estilo de vida é como você acha, ainda é como você acha. A gente viu aqui que nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando, nós precisamos entender o diagnóstico trazido por Deus, e nós precisamos entender e responder com obediência sempre ao que Deus está nos convocando. Para hoje, Deus nos abençoe, que nosso coração esteja aberto, que nós possamos seguir aprendendo com a palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé?